Você já pode, Gabriel, compartilhar sua tela, tá? Enquanto eu vou apresentando o pessoal. Certo. Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui reunidos para a defesa de trabalho de conclusão de curso do, do discente Gabriel Felipe Vieira de Souza, cujo título do trabalho é Controle Linear Quadrático Integral Experimental para um Veículo Aéreo Não Tripulado do tipo Quadricóptero. A banca aqui é composta pelos professores Éder Alves de Moura, Josué Silva de Moraes e Gabriela Vieira Lima. E eu, Raniel Silva de Moraes, sou o orientador. Sou orientador e a Gabriela é co-orientadora, tá, do trabalho. Ok? Então, o Gabriel ele possui 30 minutos para fazer a apresentação e depois a banca vai deliberar. Certinho? Pode Posso começar, estar Gabriel. iniciando, então? Pode iniciar. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Gabriel e eu vou estar iniciando aí a apresentação desse trabalho intitulado Controle Linear Quadrático Integral Experimental para um Veículo Aéreo Não Tripulado do tipo Quadricóptero. Bom, e para a gente começar falando desse trabalho, vamos entender então de onde que surgiu esses quadricópteros e sua origem aí. Ela data aí de por volta de 1907, onde uma fabricante de bicicletas francesas, que possuía uma fábrica nos Estados Unidos, desenvolveu uma máquina voadora equipada aí com 4 rotores, denominada aí Gyroplane. Essa máquina ela não teve um sucesso conforme eles desejavam, porque era uma máquina extremamente pesada, e esse veículo não era capaz de fazer voos em longas durações, e esse veículo fazia voo também em baixíssimas velocidades. Um tempo depois, um grupo de pesquisadores desenvolveu então uma versão melhorada aí do nosso Gyroplane, que foi o Fly Octopus, que já foi uma máquina voadora aí, acoplada com 4 rotores, que possuía uma dinâmica de voo, uma capacidade de voo um pouco melhor em relação ao nosso Gyroplane. Só que somente depois aí, depois do período de guerra, com o avanço da microeletrônica e com a miniaturização de componentes eletrônicos, que a gente foi ter de fato um quadricóptero que possuía uma câmera acoplada aí na sua estrutura. Agora, mais recentemente falando, a gente vem acompanhando a aplicação desse tipo de veículo, seja aí na área no uso humanitário para operações de resgate, salvamento e monitoramento ambiental, principalmente, e nos últimos anos a gente vem percebendo um uso de veículos aéreos não tripulados para áreas comerciais. Então, aí em 2013 a gente teve o Dominus Copter, a gente teve projetos da Amazon envolvendo quadricópteros, a gente teve no Brasil um projeto da iFood, tudo envolvendo a questão de transporte com veículos aéreos não tripulados. Bom, e quando a gente fala em veículos aéreos não tripulados, o quadricóptero ele apresenta uma sobrevantagem em relação aos outros tipos de veículos. E esse fato é dado aí principalmente porque o quadricóptero ele tem uma simplicidade mecânica muito avantajada quando a gente compara com os outros veículos, e isso é extremamente interessante quando a gente trabalha aí no campo da pesquisa. Vale lembrar também que esse tipo de veículo, ele é capaz de fazer voos em baixa velocidade e voos estacionários, então, por isso ele traz aí para a gente uma extensa gama de aplicação. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é, então, capacitar um veículo aéreo não tripulado do tipo quadricóptero para fazer um voo de forma totalmente autônoma. E para isso a gente vai precisar, inicialmente, estabelecer, então, uma comunicação entre o nosso quadricóptero e a nossa estação base, onde vai ser desenvolvida toda a nossa estratégia de controle. Sequencialmente, a gente precisa, então, fazer uma estratégia de controle que vai permitir que esse veículo opere aí de modo autônomo, e a gente vai fazer isso inicialmente partindo de simulações, em seguida a gente vai validar o projeto dos nossos controladores em um veículo real, certo? Bom, e para a gente entender então como que funciona, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender de fato como que funciona o quadricóptero, como que ele de fato voa. E esse veículo ele faz parte de um grupo de veículos chamados de veículos aéreos com asas rotativas, e a sua dinâmica de voo ela está associada então à variação de velocidade de cada um dos 4 rotores que a gente tem, certo? Quando a gente fala do sistema rotacional do nosso veículo, a gente tem 3 movimentos principais, sejam eles os movimentos de rolagem, arfagem e guinada.
Começando então com o movimento de guinada, ou seja, o movimento do nosso veículo em torno do seu próprio eixo central, do nosso eixo Z, que a gente fala, esse movimento ele é causado através do diferencial de rotação aplicado entre os pares de motores. Ou seja, quando a gente aumenta aqui a velocidade de rotação entre os nossos motores A e C e a gente reduz proporcionalmente essa velocidade de rotação dos nossos motores D e B, a gente consegue produzir o nosso movimento de guinada, certo? O movimento de rolagem, ou seja, o movimento que faz ele se deslocar para os lados, ele é produzido através de um diferencial de rotação aplicado aí nos nossos motores D e B, de forma que se a gente aumenta aqui a rotação do nosso motor B e a gente reduz proporcionalmente essa redução no nosso motor D, a gente consegue fazer então um movimento de deslocamento. Já o movimento de arfagem, ele é similar ao nosso movimento de rolagem, cuja a diferença consiste em que a gente pode fazer o movimento de avanço e recuo do nosso quadricóptero. E esse movimento, então, ele é causado através de uma aplicação de um diferencial de rotação entre os nossos motores A e C, certo? Bom, como mencionado anteriormente, que a gente quer controlar esse veículo de forma totalmente autônoma, a gente precisa fazer o uso de uma estratégia de controle. E para o nosso caso, a gente vai estar fazendo uso do controlador LQI, controlador linear quadrático com uma ação integral. Esse controlador ele é baseado em modelo e o seu algoritmo trabalha aí com o objetivo de reduzir uma função do tipo custo quadrático. Vale lembrar também que quando a gente trabalha com controladores baseados em modelo, a gente precisa aí ter todos os nossos estados observáveis. E caso isso não aconteça, a gente precisa então estar fazendo um uso, por exemplo, de um estimador de estados, como, por exemplo, o filtro de calma. Vale lembrar também que quando a gente trabalha com um controlador do tipo LQI, a gente precisa trabalhar com o nosso modelo linearizado, uma vez que o quadricóptero é um sistema não linear. Bom, aqui a gente tem uma representação da nossa estratégia de controle LQI, no qual a gente está utilizando uma ação integral, e quando a gente utiliza aí uma ação integral na nossa estratégia de controle, a gente tem a necessidade de trabalhar com o nosso sistema representado por nosso espaço aumentado. E vale lembrar também que a nossa função custo, que a gente minimiza ela durante a nossa estratégia de controle, ela apresenta aí para a gente duas matrizes muito importantes no processo de sintonia dos nossos controladores, que são as matrizes Q e R. A matriz Q, por sua vez, ela apresenta aí para a gente, ela representa o peso das variáveis do nosso modelo de estado aumentado, enquanto a matriz R ela é composta aí pelos ganhos da nossa entrada. Bom, quando a gente precisa fazer uso de um filtro de calma, que no caso é quando a gente não tem os nossos estados observáveis, esse filtro de calma ele é um modelo, basicamente um método de estimação orientado aí para sistemas dinâmicos e não lineares. E para a gente entender um pouco como que ele funciona, vamos considerar que a gente tem um sistema discreto representado por essa equação, onde que o nosso W de K representa as incertezas paramétricas do nosso modelo e o nosso V de K representa aí para a gente os nossos ruídos de medição. Dessa forma, o nosso filtro de calma tem por objetivo estimar os nossos estados, tirando aí para a gente esse efeito indesejado das nossas perturbações, certo? Aqui a gente tem como que trabalha o nosso algoritmo do filtro de calma. Então, inicialmente a gente faz aí as estimações do nosso erro de covariância inicial e dos nossos estados iniciais. Após isso, conhecendo nossa representação em espaços de estados, a gente calcula aí o ganho de calma, que ele é determinado através da equação de Riccati, e partindo disso a gente atualiza aí os nossos estados e recalcula novamente o nosso erro de covariância. E esse ciclo vai se repetir a cada instante de amostragem, certo? Bom, como o nosso objetivo é, então, produzir resultados experimentais, a gente vai estar fazendo uso de um quadricóptero desenvolvido pela Quanser, que é o Kibol X4. E quando a gente fala de sistemas autônomos, é importante a gente ter em mente três características principais. A primeira dela, nosso sistema ele deve ser mensurável, ou seja, a gente deve conseguir ler todas as nossas variáveis para que a gente tenha uma facilidade muito maior para trabalhar e para desenvolver nossas estratégias de controle, obviamente.
Vale lembrar também que é muito interessante, principalmente no campo da pesquisa, que a gente trabalhe com um veículo que tenha uma grande capacidade de modificação, caso a gente queira trabalhar com os novos projetos, com melhorias e com inovação. E vale lembrar também que a gente precisa de ter um veículo que seja fácil de reparar, uma vez que durante os ensaios experimentais, nossos veículos aí estão sujeitos a queda, a dano, então é de suma importância que esses veículos sejam facilmente reparáveis. E especificando mais um pouco sobre o hardware do nosso Kibol, ele é acoplado com motores do tipo Park 400, não escovado, de corrente contínua. E no nosso motor é acoplado então uma hélice de 10 polegadas, o que traz aí para a gente que mostra que esse veículo ele é bastante robusto, pesando cerca aí de 1,5 kg, 1,6 kg. Já a nossa placa de aquisição de dados, ela também foi desenvolvida pelo fabricante, e a gente consegue ver uma facilidade de expansão, uma vez que a gente consegue acoplar aí no nosso quadricóptero 4 sonares, a gente possui pinos de entrada e saída digitais, e a gente também possui pinos aí de saída do tipo PWM, certo? Bom, para realizar a comunicação entre o nosso veículo e o nosso ambiente MATLAB Simulink, que é onde a gente vai desenvolver toda a nossa estratégia de controle, a gente vai estar fazendo uso do software Quark, que também foi desenvolvido pela Quanser, e é um sistema que permite a comunicação em tempo real entre sistemas autônomos desenvolvidos pela Quanser e o ambiente MATLAB Simulink. Vale lembrar também que o Quark ele não se limita somente ao ambiente MATLAB Simulink, a gente pode trabalhar aí com outras linguagens de programação, entre elas Python, C Sharp e etc. Bom, uma visão geral e global aí de como funciona o nosso princípio de comunicação é exibida então nessa foto. Ou seja, a nossa estação base ela faz comunicação com o nosso veículo através de uma placa de Wi-Fi, no qual a gente tem um endereçamento IP relativo ao nosso veículo. E com isso a gente consegue então fazer o envio e recepção dos nossos dados. Bom, com o objetivo de captar com uma precisão satisfatória a nossa posição XYZ do nosso veículo, ou seja, a posição no espaço tridimensional, a gente vai fazer uso de um sistema de posição aí desenvolvido pela OptiTrack, no qual, no nosso ambiente de experimentos, a gente acoplou aí, então, 7 câmeras, num ambiente cuja dimensão são de 6 metros por 6 metros por 3 metros. E essas câmeras, então, elas têm por objetivo captar o reflexo luminoso de um ponto acoplado aí na estrutura do nosso quadricóptero. Vale lembrar também que talvez uma desvantagem desse tipo de captura, desse tipo de sistema de posicionamento, é que inicialmente, antes da gente trabalhar de fato com a captura da posição, a gente precisa fazer a calibragem dessas câmeras, uma vez que outros sistemas de captura de posição, isso não é necessário, certo? Bom, agora falando um pouco sobre a modelagem do nosso veículo. O que é de fato a modelagem do nosso veículo? É como se fosse um desenho do nosso veículo através de equações matemáticas, ou seja, isso é que vai nos permitir desenvolver as nossas simulações e projetar os nossos controles. E para fazer essa nossa modelagem matemática, a gente parte aí, então de 5 premissas, sendo elas: a estrutura do nosso veículo é supostamente rígida e simétrica, o centro de massa do nosso veículo corresponde então com a origem do nosso sistema de coordenada, as hélices do nosso veículo também, obviamente, são supostamente rígidas, e o empuxo e o arrasto são proporcionais ao quadrado da velocidade da hélice, bem como a massa do nosso veículo é constante. Agora, vale lembrar também que esse tipo de veículo ele é classificado como um sistema mecânico subatuado, ou seja, nós temos 6 graus de liberdade para somente 4 motores. Ou seja, a gente precisa trabalhar então com um sistema aí desacoplado para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais fácil com as nossas equações. E pensando nisso, primeiramente a gente tem que conhecer como que funciona a dinâmica dos nossos atuadores, ou seja, o impulso produzido por cada um dos nossos motores é determinado por essa equação, onde K e ômega são parâmetros de tabela e o I representa aí o nosso sinal de PWM enviado para cada um dos nossos 4 motores.
Partindo disso e pensando um pouco mais como funciona de fato o movimento do nosso quadricóptero, a gente tem que considerar que, já que a gente tem uma estrutura simétrica, esse movimento ele é causado aí através do diferencial de rotação, ou seja, através do empuxo, do diferencial do empuxo gerado por cada um dos motores. Partindo através dessas duas equações e fazendo um rearranjo matemático, a gente consegue obter então a representação de espaços de estados do nosso movimento de arfagem e rolagem. Já quando a gente fala da modelagem do nosso sistema em relação ao deslocamento em torno do eixo Z, a gente tem que lembrar que esse movimento ele é afetado pelos nossos 4 rotores e a gente ainda precisa considerar que a gente vai ter uma ação aí gravitacional, ou seja, para a gente conseguir eh, anular o peso do nosso veículo. Partindo desse princípio e da nossa equação dos nossos rotores, a gente consegue obter então a representação de espaço de estados em relação ao movimento do nosso quadricóptero em relação ao eixo Z. Já a modelagem em relação ao eixo X e ao eixo Y, a gente parte do pressuposto que o ângulo de arfagem é nulo e constante, e assim então a gente obtém as nossas equações que representam o movimento do nosso veículo em relação aos eixos X e Y. Já para o movimento de guinada, a gente parte aí de uma relação onde que a gente assume que nós temos uma relação linear entre o torque do nosso motor e o sinal PWM enviado para cada um dos nossos motores. Partindo dessa equação e novamente da nossa equação que determina como atuam os nossos motores, a gente consegue obter então a nossa equação que representa o nosso movimento de guinada. Vale lembrar aí também que todos os parâmetros da modelagem são parâmetros de tabela, ou seja, esses parâmetros foram fornecidos pelo nosso fabricante, com a exceção da massa do veículo, que a gente fez uma pequena alteração, com o objetivo de trazer, de aproximar um pouco mais da nossa realidade experimental. A gente alterou essa massa pelo fato de que a gente acoplou o quadricóptero a 4 cordas aí para evitar um pouco os desgastes durante os resultados experimentais, e a gente também acoplou um fio de alimentação direto na bateria, para que a gente tenha uma maior praticidade durante a realização dos nossos ensaios experimentais. Beleza? Agora, falando um pouco de como a gente projetou os nossos controladores, primeiramente a gente projetou então 4 controladores monovariáveis, ou seja, a gente consegue aí projetamos os nossos controladores referente ao nosso movimento rotacional e referente à nossa posição Z. O nosso sinal de controle que é gerado, então, ele é enviado para um desacoplador, que em seguida é enviado para os nossos motores e assim a gente consegue produzir os movimentos que a gente deseja, então, de fato. Bom, e como eu falei para vocês que esse sistema é um sistema mecânico subatuado, é um sistema multivariável, para a gente fazer o controle da posição em relação aos eixos X e Y, é importante a gente saber que a gente vai fazer uso de uma estratégia de controle do tipo cascata, ou seja, o nosso controlador em relação ao eixo X e Y, ele gera para a gente aí uma referência para nossa rolagem e para nossa arfagem, de modo que a gente possa deslocar o nosso veículo em relação ao nosso espaço de voo, certo? Bom, em relação ao desacoplamento que foi feito nesse trabalho, apesar de que na literatura nós temos aí inúmeras técnicas de desacoplamento de sistemas multivariáveis, devido à simplicidade mecânica do quadricóptero, a gente pode simplesmente fazer um desacoplamento estático, levando em consideração que cada movimento ele é determinado pela diferencial de rotação aplicado entre os nossos motores. E se a gente der um zoom aqui no nosso desacoplador estático, a gente tem uma visão semelhante a essa, onde o nosso sinal de controle, por exemplo, de rolagem, ele vai interferir para aí única e exclusivamente nos nossos rotores o 3 e o 4. Enquanto, por exemplo, o nosso sinal de controle de arfagem, ele vai interferir aí nos nossos motores o 1 e o 2 por sua vez. Bom, para a sintonia dos nossos controladores, inicialmente, então, a gente define as nossas matrizes Q e R, e com o uso da ferramenta Simulink, né, MATLAB, no caso, a gente utiliza a função LQI para determinar o nosso ganho K. Aqui nessa figura a gente tem uma representação de qual que é a estrutura do nosso qual que é a estrutura de controle adotada para o nosso sistema, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com o sistema de rolagem.
Porém, todos os nossos controladores seguem aí esse tipo de estrutura, onde a gente tem um controlador LQI e um filtro de calma aí acoplado. Bom, o desenvolvimento das simulações foi feito no ambiente Simulink, e aqui a gente tem uma visão global, ou seja, a gente envia então o nosso sinal de controle e as nossas referências para os nossos desacopladores, e no caso aqui para a posição de guinada e de movimento em relação ao eixo Z, a gente envia esse sinal a princípio para os nossos controladores. Após o desacoplamento desse sinal, a gente vai enviar então nosso sinal de controle para cada um dos 4 motores. Esses sinais serão processados pelas nossas equações dinâmicas do nosso sistema, ou seja, as equações que a gente obteve lá na modelagem, e com isso a gente consegue produzir aqui, obter as nossas coordenadas do nosso sistema translacional, do nosso sistema rotacional, bem como nosso vetor de velocidade angular, certo? Bom, aqui a gente consegue ver uma representação que a gente desenvolveu para fazer o controle da posição x e y. Esse controle é bem similar, porque a única diferença em relação ao movimento x e y vai ser a alteração do diferencial aplicado nos pares de rotores. E já para o controle de guinada e para o controle da nossa posição z, a gente trabalha simplesmente com um controlador monovariável, um LQI, com um observador de estados acoplado aí na sua estrutura. Para obtenção dos resultados experimentais, a gente desenvolveu 2 modelos no Simulink. O primeiro modelo ele é capaz de receber a informação do nosso sistema de posicionamento, então a gente recebe aqui as nossas coordenadas x, y e z do nosso veículo em tempo real, e através de um endereçamento TCP em P, a gente envia essas coordenadas então para o nosso modelo responsável por de fato fazer o controle, certo? A estratégia, bom, os ângulos de rolagem e arfagem eles são determinados através dessas 2 equações, matematicamente falando, onde o nosso AY, AZ e AX são medidas provindas aí dos nossos acelerômetros e correspondem às componentes do vetor de força específica. Vale lembrar que essa medida é uma medida extremamente ruidosa e indireta, e para que a gente tenha uma medida menos ruidosa, a gente pode fazer uso aí de uma fusão de dados utilizando um filtro de calma, que foi o que a gente fez para que a gente obtenha de fato as nossas componentes de rolagem e arfagem. Uma vez que para obter a nossa componente de guinada, a gente trabalhou simplesmente com a integral do nosso giroscópio. Os controladores desenvolvidos para o nosso sistema experimental, eles foram produzidos de maneira análoga aos resultados simulacionais, cuja diferença aí que a gente tem especificamente é a posição, que é de fato obtida pelo nosso sistema de posicionamento, e os ângulos de rolagem, arfagem e guinada, que são provindos dos nossos sensores do nosso drone. O sinal de controle, então, ele é enviado para o nosso desacoplador, representado por essa matriz, e assim a gente envia o nosso sinal de controle para cada um dos nossos motores, e finalmente a gente consegue, de fato, produzir e deslocar o nosso veículo de maneira autônoma no nosso espaço de voo. E para a gente comparar esses resultados experimentais e resultados de simulação, a gente desenvolveu, então, a gente fez um voo de duração de 100 segundos, no qual, em relação à altitude, ou seja, em relação ao eixo Z, a gente enviou um set point, ou seja, uma referência de 0,6 metros, 0,8 metros e 1,2 metros para o nosso quadricóptero, tanto em ambiente de simulação quanto em ambiente real, e a gente consegue observar que através desse gráfico que a gente obteve aí uma boa aproximação entre os nossos resultados de simulação e os nossos resultados reais. Vale observar aí também que para o nosso ambiente de simulação a gente teve um pequeno overshoot a mais, o qual não foi encontrado aí nos nossos resultados reais, certo? Bom, para o movimento de posição em relação ao eixo Y, perdão, a gente aplicou um set point aí de menos 0,3 metros e a gente consegue observar aí que o nosso sinal de saída ele acompanha a nossa referência, apesar de que a gente tem um sinal muito mais ruidoso quando a gente compara em relação à nossa posição Z. Isso acontece igualmente também para a nossa posição X, no qual o nosso sinal de saída ele acompanha de fato a nossa referência, que é a linha vermelha, apesar de a gente ter um ambiente mais ruidoso.
Vale lembrar aqui também que a gente pode observar que nos nossos resultados experimentais a gente teve aí nosso resultado aqui, inicialmente ele foi afetado pela decolagem do nosso veículo, ou seja, no momento que a gente decolou o nosso veículo, ele deu uma desestabilizada em relação à posição X. Isso acontece porque quando a gente trata de um desacoplamento estático, isso na prática, de fato, não é o ambiente perfeito, não é o ambiente ideal. Ou seja, os nossos movimentos, cada movimento em relação a um eixo, ele pode sim interferir nos nossos outros eixos. Bom, para o ensaio de guinada, a gente aplicou então um set point de 0,25 radianos, e a gente observou então também uma boa similaridade entre os nossos resultados em ambiente de simulação e em ambiente real. Bom, dessa forma, esse trabalho então desenvolveu um controlador do tipo LQI, tanto em ambiente de simulação quanto em ambiente real, para um quadricóptero. A comunicação para esse processo foi desenvolvida através do software Quark 2020, e uma vez que esse veículo ele já tem um longo tempo aí de experiência, tem mais de 10 anos que esse veículo é já utilizado no laboratório onde que esse trabalho foi desenvolvido, um grande desafio desse trabalho foi, de fato, realizar essa comunicação e atualizar todo esse sistema para o ambiente do MATLAB Simulink 2020, assim como o Quark 2020, porque anteriormente esse sistema estava trabalhando todo em ambiente MATLAB 2011, que perde aí muitos recursos quando a gente compara com as novas versões do MATLAB. Bom, a gente observou também que os controladores desenvolvidos, os controladores LQI, eles apresentaram uma boa eficácia, produzindo assim uma boa correspondência entre os resultados de simulações e os resultados experimentais, apesar dos ruídos que a gente observou. E como futuros trabalhos para esse projeto desenvolvido, a gente tem aí 4 pilares principais. O primeiro deles, e talvez o mais importante a ser feito, seria fazer uma identificação experimental para o nosso veículo, de modo que a gente capte com mais realidade o nosso modelo matemático e a gente reduza aí, então, os ruídos dos nossos resultados experimentais. Vale também aí trazer como projetos futuros a aplicação de um controle preditivo, que necessariamente, a princípio, precisa ser avaliado se a gente consegue trabalhar de fato com um controlador preditivo, utilizando esse sistema de controle oferecido pela Quark. Além disso, como a gente trabalha com um veículo para fins de aprendizado, uma planta didática, seria interessante também desenvolver uma interface IHM para facilitar a visualização do voo em tempo real do nosso veículo. E agora, já pensando em um projeto um pouco maior, seria muito interessante a gente fazer uma aplicação de um quadricóptero em uma indústria, por exemplo, para supervisionar trabalhos em alturas. Bom, eu encerro então aqui a apresentação desse trabalho. Agradeço a presença de todos que estão aqui, da banca, dos meus amigos, da minha família. Quero dizer que todos vocês foram muito importantes ao longo desses 5 anos que eu tive de formação, 5 anos incríveis. Agradeço muito também ao LASEC, que foi minha porta de entrada para esse campo de pesquisa. E agradeço aí, por fim, a Global Affairs Canadá, que proporcionou o desenvolvimento desse trabalho. Obrigado, pessoal. É isso.